Meus queridos irmãos, que a doce e suave paz de Jesus reine conosco agora e sempre. Emocionados, ouvimos o nosso amigo que introduziu a prece de abertura, falar que o nosso amado e querido Caiba Schutel aniversaria no dia de hoje, completando 50 anos de liberdade espiritual. Ele, que for o protótipo do trabalhador incansável, o abnegado paladino da doutrina espírita em terras de Matão. Ele que hasteou bem alto esta bandeira, que enfrentou perseguições, que teve as suas horas de dores e seu cálice amargo de provações morais. Ele que jamais esmoreceu na luta, ele que continua vivo, mais do que nunca dinâmico, mais do que nunca presente, nos amando a todos, nos encorajando a todos, para que não faltemos também com a nossa participação de pequenos trabalhadores dentro da doutrina espírita, dando corajosamente o nosso testemunho de fidelidade a Jesus e a Allan Kardec. A ele, Caiba Schutel, o nosso abraço de infinita admiração, de infinito amor e carinho, por ter sabido deixar na história do espiritismo brasileiro uma verdadeira epopeia de amor. E hoje, amados companheiros, o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto aparentemente ao acaso, traz-nos a reflexão, o capítulo sobre os caracteres da perfeição, em que o Mestre Jesus advertira a todos os discípulos, como a todos os povos do futuro, que haveriam de chegar após o seu retorno às pátrias celestes. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, fazei como vosso Pai que estás nos céus, que faz nascer o sol sobre bons e menos bons, sobre justos e menos justos. E a doutrina espírita nos ensina que todos nós, os viajores da reencarnação, desde séculos imemoriais, temos nascido e renascido no berço da terra, sem chegarmos a uma felicidade maior no que tange ao verdadeiro perdão, a dilatada compreensão a respeito daqueles que se posicionam como sendo nossos adversários. Sabemos que todos nós, em vidas recuadas, entramos no direito de felicidade dos outros, pisoteamos-lhes a sensibilidade, desfechamos contra eles o golpe fatal, exterminamos-lhe famílias, engendrando guerras, perpetuando ódio, alimentando paixões. E através das vidas múltiplas, conforme nos ensina a doutrina dos Espíritos, viemos
a terra por muitas e muitas vezes, para irmos ressarcindo gradativamente esse passado ominoso de todos nós. Indubitavelmente, alguém poderia objetar, mas eu não me lembro, eu não me recordo. Isto não invalida a realidade científica desta verdade. Todos nós, sem exceção, temos os nossos inimigos encarnados e desencarnados. Aqueles gratuitos também, aqueles que não se simpatizam conosco, aqueles que não nos querem bem, aqueles que nos desafiam a paciência, a tolerância e a humildade. E os que jazem no mundo espiritual, os nossos inimigos sem corpos físicos, os chamados obsessores, ou espíritos vingadores, aqueles que não puderam nos perdoar, que ainda não conseguiram nos perdoar, eles engendram perseguições, eles nos perseguem de forma sutis, através dos nossos próprios pensamentos, através do nosso sono físico, quando entramos em pesadelos cruéis. Eles, os inimigos desencarnados, são mais sutis, têm mais perspicácia, podem nos enlaçar de forma sutil, envolver-nos magneticamente, roubar-nos a paz, colocar em desordem a nossa vida mental, pelos processos da obsessão e da subjugação. E toda a humanidade padece o cadinho doloroso dessa provação, porque a terra está longe de ser a morada dos espíritos felizes, dos espíritos justos, dos espíritos perfeitos. Todos nós que habitamos a terra temos os nossos vínculos com o pretérito tenebroso. Quando nos faltavam as luzes que hoje temos, a bênção do discernimento que hoje já podemos gozar, quando enceguecidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo despotismo, desencadeamos tempestades de ódio, de lágrimas, na vida daqueles que nos padeceram a sangue destruidora. E através das reencarnações que se sucedem, sucessivamente através dos séculos, temos nascido e renascido, transformando os inimigos de ontem em filhos problemas. Eles podem estar conosco dentro da intimidade do próprio lar e ter o doce nome de mãe, de pai, de filhos e de irmãos. A família que não se entende, aqueles que se transformam em verdugos de nossa paz, aqueles que nos fazem verter lágrimas de sangue, o lar sanatório, o lar cadinho de redenção, em que a família se degladia, se contundem, através do duelo verbal e mental, através da indiferença irregelante, constituindo assim um ensinamento vivo para quantos têm ouvidos de ouvir aquela advertência do pedagogo divino, quando nos advertiram no caminho dos séculos: reconciliai com o teu adversário, enquanto te encontras com ele a caminho, com urgência,
para que não te aconteça coisa pior. E sabemos que dentro da intimidade das quatro paredes, eles podem tomar a roupagem de filhos, de mãe e de pai, e transformarem-se em nossos cobradores, em fiscais de nossa conduta, policiando as nossas atitudes e cobrando de nós aquilo que lhes devemos. Então, a doutrina espírita nos dá o antídoto contra males desta natureza, nos ensinando que somente através da prática sincera do perdão, mas não do perdão sonorizado pelos lábios, do perdão que vem das entranhas do coração, aquele perdão que traduz amor para neutralizar o ódio tão antigo, uma antipatia tão envelhecida no tempo, para metamorfosearmos o inimigo em parente e o parente em família do coração. Nem todos logram êxito, porque nem todos se predispõem ao exercício da tolerância permanente. Nem todos estão aptos a essa paciência homeopática do dia a dia. Muitos se desarvoram, muitos recuam diante da batalha, quando não reincidem, devolvendo o ódio pelo ódio, a hostilidade pela hostilidade, a discórdia pela discórdia, incrementando mais a força das trevas. Mas, para nós outros, que já fomos enriquecidos pelo conhecimento do Espiritismo, devemos abraçá-los fraternalmente, devemos considerá-los como sendo os enfermos dignos de compaixão, aqueles a quem devemos afeto, olvidar as suas investidas intempestivas contra nós, e neutralizar todo o ódio que porventura ainda possa ressombrar dos escombros do passado, das ameaças do presente. Nós que estudamos a doutrina espírita, somos médicos de nós mesmos e podemos também dar o antídoto para aquele que jaz intoxicado pelo ódio, para aquele que ainda açoita de forma cruel o látigo impiedoso da vingança, ensinando-lhes através do nosso comportamento de paciência, tolerância e humildade, os melhores exemplos para que eles se sensibilizam-se e recuam diante dos impulsos incontrolados, dos impulsos indomados, deseducados ainda, desajustados ainda, desequilibrados ainda, afoitos ou arredios. Amados irmãos, graças a Jesus, temos hoje essa abençoada doutrina que rasgou os horizontes de todos os enigmas da alma e mostrou-nos o transcendentalismo da vida. Explicou-nos a razão da dor, de onde viemos, o que somos, o que fomos. Então compete a nós colocarmos em prática as lições recebidas pelos nossos instrutores de todos os tempos, os missionários da luz. Inimigos, quem não os tem? Todos nós, os espíritos imperfeitos, temo-los conosco,
encarnados ou desencarnados, a nos pedirem compaixão. O próprio Jesus, o modelo máximo de perfeição que a terra pôde conhecer, nasceu entre eles, cresceu entre eles, foi à cruz com eles, os inimigos gratuitos da luz, aqueles espíritos rebeldes, refratários à verdade. E se com o madeiro verde fizeram tudo quanto puderam fazer, o que não farão eles com os madeiros secos? Nós, os endividados, nós, os espíritos compromissados, com esse pretérito ignominioso, o quanto não temos de expiar, o quanto que não temos de ressarcir, o quanto não temos de ser provados na nossa tolerância cristã, na nossa capacidade de perdoar, de entender, compreender e atraí-los a nós pelo exercício perseverante da fraternidade cristã. O espírito de Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu de Edeluiz, esclarece-nos com muita propriedade que manter o inimigo é o mesmo que cultivar uma ferida no corpo. Ele nos rouba a tranquilidade, ele se intromete em nossa vida íntima, eles nos perturbam, eles podem nos levar a um leito hospitalar. Se não tivermos o cuidado de aplicar com eles a terapêutica do perdão, de favorecê-los com a luz da prece e de amá-los conforme o Cristo recomenda em seu Evangelho. Porque ninguém se eleva de nível, nem o espírito logra caminhar para a frente com o credor a pisar-lhe a sensibilidade do coração. Débito pago, credor ausente. E enquanto não resgatarmos ceitil por ceitil, consoante nos esclarece Jesus, jamais lograremos sair do pelourinho das aflições, das reencarnações dolorosas, até que aprendamos a extirpar do coração a raiz amarga do ódio, o cactus espinhoso da vingança, para transformarmos essas pedras e calhaus em flores, pela química do amor e do perdão. Assim, amados irmãos, todos nós, sem exceção, carregamos conosco essas dificuldades, talvez de um lar dividido entre sombra e luz, entre amor e antagonismo. E todos nós, individualmente, ainda temos aqueles inimigos sem a roupagem física, que no dia a dia nos fiscalizam, nos espreitam, nos acicatam, nos perturbam, exigindo assim uma multiplicada tolerância. Aquela vigilância que nos pede o Cristo. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Contou-nos Chico Xavier, numa noite em Uberaba, que ele tem um espírito perseguidor há 975 anos. 975 anos
que este espírito sempre lhe aparece, lhe desafiando até mesmo para o pugilato. Profere as palavras mais cruéis, metálicas no ódio, chamam-no a Chico Xavier, é claro, de mistificador da humanidade. Mas o Chico não reage. O Chico silencia em prece e convida aquele irmão enfermo a se regenerar. Então ele nos disse que nem todos os espíritos têm facilidade de perdoar. E um ódio pode acompanhar o outro, a vítima, através de muitas reencarnações sucessivas. Meus amados companheiros, se um espírito tão sublime quanto o do Chico padece assim uma perseguição tão atroz, de um perseguidor tão persistente nos séculos, porque nós outros, os espíritos menores, do ponto de vista evolutivo, não haveríamos de ter os nossos desafetos? Não iríamos padecer a intromissão daqueles que ainda nos querem o mal? A saúde perfeita e a paz perene da alma só é possível conseguirmos quando não mais tivermos no coração nenhum resquício de ódio, de animosidade contra ninguém, de raiva ou de cólera. Porque quando nós nos entregamos às manifestações escuras do ódio, ou nos explodimos em cólera, nós nos rebaixamos espiritualmente e caímos na sintonia dos espíritos menores que aproveitam deste desequilíbrio para exercer sobre nós a subjugação, as suas vinganças. A doutrina espírita mostra a doença e aplica o remédio infalível. O remédio infalível será sempre do perdão espontâneo, do perdão multiplicado tantas vezes quantas sejam necessárias. Não daquele perdão condicionado aos 70 vezes 7 de Simão Pedro, mas aquele perdão irrestrito de Jesus, aquele perdão cósmico do Mestre, não apenas 70 vezes 7, mas indefinidamente, porque nós não vivemos uma só vida. Às vezes o ódio não se extingue numa só encarnação. E às vezes o melhor antídoto é transformar os obsessores em filhos, atraí-los para o lar, dando-lhes a oportunidade de reencarnar através de nós, para que dentro do próprio lar possamos exercer a fraternidade, o perdão constante, a tolerância infatigável. E aí nós vamos encontrar esses lares agitados, problemáticos, a família em transtorno permanente, porque a presença do inimigo é sempre desagradável ao coração. São pessoas temperamentais, irritáveis, agastadiças, que se atiram contra nós, no duelo de palavras e de atitudes, transformando a vivência doméstica num labirinto de angústias. Mas a profilaxia infalível será sempre a da oração e a do perdão. Mas nós podemos também transformá-los através da nossa conduta,
melhorando o nosso comportamento. Eles se sentem tocados pelos bons exemplos. Eles também se sensibilizam e podemos fazer do inimigo um irmão querido. Mas enquanto estivermos oscilando, enquanto estivermos amando e odiando simultaneamente, enquanto estivermos duelando no pensamento e na palavra e nos modos contra o próximo, nós lhes alimentamos a ira, damos-lhes combustível à revolta, e eles reforçam o cerco contra nós e se tornam impiedosos. Por isto, o divino amor, que é o Cristo de Deus, o médico da humanidade, compreendendo tudo isto, esta permuta de ódio e de vinganças, ao nos ensinar a perdoar, dava-nos um tratado de imunologia contra o mal. Nós que vacinamos contra tantas doenças, contra a paralisia infantil e tantas outras pestes, que periodicamente surge ameaçando a saúde humana. Às vezes não nos lembramos que o perdão é um poderoso antibiótico, exterminando a infecção do mal. Porque não perdoar é dar recibo ao mal, é perpetuar a cadeia de sombras que pode nos acompanhar não apenas nesta reencarnação, mas em muitas outras que teremos pela frente. Então não vamos procrastinar, meus irmãos. Não vamos deixar para depois aquela recomendação enérgica de Jesus. Reconcilia-te agora, neste momento, nesta encarnação, nesta oportunidade, com o teu adversário. Isso nos pede muita humildade. Isso nos pede uma bagagem de amor muito grande, muito sincera e grande demais. Abraçar o desafeto, desejar-lhe todo o bem possível, suportar-lhes os nervos em frangalhos. E quem de nós não os conhece nos sanatórios, nas clínicas de repouso, na intimidade das paredes de milhões de lares, como inimigos que vivem como nome o rótulo de família, se degradando constantemente. Por isto, a psicosfera do planeta é agitada, conturbada, doentia. Porque todos nós somos espíritos em provas e expiações. A felicidade só será possível quando aprendermos a improvisar a alegria dos outros, a paz para os outros. Quando nosso amor não tiver aquela índole possessiva, quando a nossa presença não for motivo de dilacerações morais, a nossa felicidade será possível quando houvermos cumprido integralmente com fidelidade os nossos deveres. Pais e mães, filhos e irmãos, vós que sofreis, vós que padeceis momentos tempestuosos do campo do desafeto, seja do esposo ou da companheira infeliz, obsediada, de um filho ingrato, insensível, de um irmão ainda doente e intratável, compadecei-vos, envolvei-os na vossa misericórdia.
Orai por eles a Deus e lembrai-vos da recomendação do Cristo, concitando-os à perfeição com Deus. Deus que faz nascer o sol sobre os bons e os menos bons, os justos e os menos justos. Então Jesus nos dá as características da perfeição divina para que possamos assimilá-la. Distanciando-nos assim da oportunidade de sermos felizes. Allan Kardec, estudando a questão do inimigo, nos diz: amá-los não é ter por eles uma afeição, como temos pelo amigo, pelo afeto. Amá-los é não lhes desejar nenhum mal. Porque muitos de nós, quando o nosso inimigo avança na nossa felicidade, nós lhes desejamos a morte do corpo. Às vezes uma doença fatal, tentando assim recuá-los do nosso caminho, afastá-los do nosso caminho. Essa atitude é anticristã, é anti-espírita. Nós não podemos pedir a Deus que nos afaste os inimigos. Nós temos de pedir a Deus que nos dê força para amá-los, que nos dê força para ajudá-los, para compreendê-los, para enlaçá-los de encontro ao coração. É de orarmos por ele com sinceridade da alma. É transformar essa treva em luz. Eis aí a solução do problema. Eis aí o nosso desafio maior. Transformar a antipatia em simpatia. E feliz daqueles que conseguem. Mas ai de nós, se deixamos para depois, ou para as próximas reencarnações. Nós sabemos que o débito não pago, ele vem com juros de mora. Nas próximas reencarnações, o ódio será muito mais cruel, a vingança será muito mais nefasta, e as dificuldades serão maiores. Por isto, apliquemos hoje, agora, neste momento, de forma corajosa, o remédio nesses males, nestas infecções da alma, suscetível de nos enfermar na alma e no corpo, que é o vírus do ódio. O perdão, meus irmãos, sai da digressão filosófica para entrar na área científica. Aquele que não perdoa, assina com o próprio punho a sua própria condenação. Porque nós somos espíritos infalíveis. Todos nós claudicamos, todos nós caímos, todos nós somos passíveis de erros. E como suplicar a misericórdia divina que nos perdoe se não perdoamos? Que nos ampare se não amparamos? Se deixamos a revelia os nossos deveres? Então ouçamos a divina recomendação do médico das almas, para nos libertarmos do cativeiro das aflições, das inquietações. Às vezes, irmãs nossas, por inexperiência, por imaturidade,
e outras mesmo por rebeldia praticaram abortos criminosos. E estes espíritos abortados se metamorfoseiam em cruéis verdugos da paz dos genitores. Pode levá-los ao sanatório, pode levar ao câncer uterino, pode proporcionar-lhes uma morte prematura. Quem é que não tem débito no cartório da vida? Quem é que não, direta ou indiretamente, não cometeu um equívoco no relacionamento afetivo? Seja nesta ou em outros avatares, em outras reencarnações. Então a atitude mais consentânea com a lógica é aquela atitude positiva do amor e do perdão. Chico, com aquele jeito de mineiro vivo e inteligente, conta-nos que certa vez ele aplicou 7 vezes 70 ou 490 vezes o perdão recomendado por Jesus a um jornalista que o perseguia. Mas o jornalista continuou perseguindo o Chico. Então o Chico, num diálogo, expôs a Emmanuel o problema. Veja o Senhor, eu já apliquei o conselho do Cristo. Perdoei o jornalista 490 vezes, mas ele continua implacável. O Emmanuel lhe sorriu e lhe respondeu: Chico, 490 vezes é por minuto. Assim o Chico compreendeu que o perdão é para o cotidiano, é para o momento a momento, minuto a minuto, dia a dia da nossa vida. Até que tenhamos um dia rompido com o mal, nos divorciado com as trevas, até que um dia a Terra alcance a posição de mundo feliz, de humanidade sem débitos, onde não haverá mais necessidade do perdão, porque não haverá ofensores. E não havendo ofensores, não vai existir ofensas. Então o perdão não terá sentido. Como já ocorre a mundos superiores, onde tudo é paz e harmonia. Mas enquanto não chegarmos a esta condição de espíritos melhores, de espíritos superiores, o perdão torna-se imprescindível à nossa paz e à nossa saúde, como oxigênio para os nossos pulmões, como repasto para o nosso estômago. O perdão é incansavelmente o remédio mais infalível contra todos os males pertinentes à nossa paz. Mas não é aquele perdão que diz: eu perdoei o fulano, mas que ele não venha mais da minha casa, não passe pela minha rua e nem me telefone. Esse perdão é uma vingança disfarçada. Ele não nasceu do coração. Temos que ver a atitude do médico, que combate a doença, preservando a vida do paciente. Nós também devemos perdoar o enfermo, compreendendo que o espírito que age contra nós é um espírito doente, desequilibrado, que pede o beneplácito do perdão do nosso entendimento. Devemos ajudá-lo a se curar, através da nossa simpatia para com ele, da nossa prece sincera a favor dele, e do nosso comportamento renovado diante da vida. Porque não basta espantar as moscas da ferida. Temos de curar a chaga,
porque enquanto houver a ferida, as moscas nos perturbarão. Isto se traduz assim: enquanto a imperfeição estiver em nós, temos ao nosso lado, os espíritos imperfeitos. Enquanto não formos sinceros, teremos os espíritos hipócritas. Enquanto não formos bons, teremos conosco os menos bons. Enquanto não formos justos, teremos conosco os menos justos. Semelhantes atrai semelhantes. É a lei de sintonia, é a lei das afinidades. Os iguais se atraem. Os bons atraem os bons, e os menos bons atraem os menos bons. Nós não usamos a palavra maus, porque nós não acreditamos no mal permanente. O mal não tem existência própria. O mal é como a sombra. Faz-se luz, foi-se a sombra. O mal perdura enquanto o espírito não se acorda para o amor. Mas no momento em que ele se desperta para o amor, o ódio desaparece. Então vamos ter ouvidos de ouvir, corações receptivos, a recomendação de Jesus consoante aos caracteres da perfeição. Sede como vosso Pai. Sabemos que jamais seremos como Deus. Mas Jesus quis nos dar uma imagem forte para compreendermos que para nos aproximarmos do Pai, temos de amar como o Pai ama, temos de compreender como o Pai compreende, temos de perdoar como o Pai perdoa, dando-nos a oportunidade das reencarnações sucessivas, para que através do tempo todos nós façamos a nossa transformação íntima. Não há limites para o perdão. Não há limites para a paciência. Não há limites para a perseverança. Assim, companheiros, perguntemos a nós mesmos no silêncio do coração: eu já estou perdoando mais? Eu já estou sendo mais tolerante? Eu estou sendo mais humilde? Mas se nós ainda tivermos contra nós essa atitude dúbia de não perdoarmos, de ferirmos, isso ocorre muito na vida dos casais. O marido que nunca perdoa a escorregada do esposo, ou este que nunca perdoa o momento infeliz da companheira, e que preserva no coração uma animosidade por muitos anos. Vós que conheceis a literatura mediúnica, havereis de recordar do Públio Lentulus, o antigo senador romano, que duvidou do comportamento da própria esposa e ficou 25 anos debaixo do mesmo teto, sem trocar com ela um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E nós sabemos o quanto ele sofreu, até que ele pôde resgatar a dureza de coração, do orgulho. Hoje é o nosso amado Emmanuel, que tão pacientemente nos ensina a ser tolerantes, que tão pacientemente nos ensina a ser dóceis, afáveis, misericordiosos.
Aproveitemos assim, almas queridas, a oportunidade do momento da reencarnação presente. Não vamos levar para o futuro o coração magoado e ferido contra alguém. Vamos olvidar a ofensa, mas não o ofensor. Vamos aprender a transformar esse ódio em amor, esta sombra em luz, esta distância em aproximação. Para isso temos conosco o tesouro do Espiritismo. A presença sempre amiga dos bons espíritos. A leitura edificante das obras mediúnicas. O trabalho de desobsessão. O trabalho de passes magnéticos. O culto cristão no lar. Como processos terapêuticos e amenizantes de nossas provações. Que Deus nos abençoe sempre. Que Jesus continue sendo para nós a doce presença da paz e do amor. E que o ensinamento da doutrina espírita que não nos revive seja para nós como o sol abençoado de claridades divinas, como o pão que sacia a fome do espírito, e que nós possamos transformar o inimigo em irmão querido, começando hoje a atraí-lo para nós com um gesto de simpatia. Que o Senhor nos abençoe. Esquece as ofensas, se és um cristão. Assim já não pensas em dar-lhe o perdão. Mais fácil e mais nobre a gente esquecer. Já bastam as lutas do nosso viver. Quando o amor, somente o amor, tornasse o clima de toda a terra, tudo será felicidade, prêmio de quem não é. Quem será, queira merecer viver na terra de paz e amor, que amanhã virá, somente quem no seu labor tem no amor seu ideal, pode viver sem conhecer, sem praticar o mal. Quem será, queira merecer viver na terra da promissão, que Deus nos dará, que Deus nos dará. Quem será, quem será. A plantazinha nasceu, a plantazinha cresceu. Quem fê-la nascer, quem fê-la crescer, foi Deus, Deus é amor, foi Deus, Deus é amor. Em minha alma nasce a luz, em minha alma nasce a luz da bondade de Jesus, da bondade de Jesus. Agora, meus irmãos, nós queremos agradecer de forma carinhosa a presença de todos vocês e pedir a todos o máximo de alegria. Espiritismo é Jesus conosco. Não é uma religião de tristeza, de cabeças baixas, de fisionomias trancadas. Vamos ter mais alegria, cantar mais, sorrir mais. Esta
é a verdadeira posição do espírita. Boa nova, gente. Novas notícias. Então o Espiritismo nos dá essa beleza. O Espiritismo transformou minha alma e deu-me calma para entender a dor. Nas horas tristes de aflições e horrores, tornou-se em flores de eternal amor. Por isso eu canto esta canção, é gratidão que ela traduz a bela e sã doutrina pura e divina do bom Jesus, pura e divina do bom Jesus. E para terminar, nós vamos lembrar aqui algumas frases do nosso querido Caiba Schutel, no livro Ideal Espírita. Caminhar sem Jesus nos domínios do mundo é sentir que a flor não perfuma, a melodia não eleva, a água não dessedenta e o pão não mitiga a fome. Vejamos bem, meus irmãos, são palavras do nosso ilustre e tão amado aniversariante. Caminhar sem Jesus nos domínios do mundo é sentir que a flor não perfuma, a melodia não eleva, a água não dessedenta e o pão não mitiga a fome. Então Jesus é o mestre da eterna alegria. Que Ele nos abençoe a todos e nosso muito obrigado.